de um feito que talvez, eu nem sei se o próprio Senna conseguiu fazer isso, mas você conseguir, no teu ano de estreia, você subir de F3 para F2, F2 e já tá na F1, porque tem muito piloto igual o Lance Stroll e também o Valtteri Bottas, que eles pularam da F3 e já foi para F1. Então Uhum. esses pilotos no ano de estreia, eles conseguiram competir dessa forma. E lembrando que no ano de estreia também do Lewis Hamilton, acho que em 2007, ele quase foi campeão mundial por erros normais ali de ser um novato e tal. Então, assim, ele estava ali no momento certo, na hora certa, só que não tinha a experiência para poder entregar ali, já começar com o pé direito e se consagrar campeão ali. Então, Rossini, eu queria saber de você, começar a falar aqui sobre a Ferrari e essa evolução que o Charles Leclerc trouxe, né? Ele começou ali na Alfa Romeo e eu até vi em loco essa corrida do GP do Brasil, ele na Alfa Romeo, que foi o que me motivou a assistir a Fórmula 1 pela primeira vez, que eu gostaria e eu consegui ver o que o Charles Leclerc estava fazendo, porque no começo da temporada e para o meio da temporada, o que ele estava entregando na Alfa Romeo era brincadeira. Ele Fora, conseguiu fora da casinha, fora da casinha. né, totalmente fora da casinha o que ele estava apresentando ali. E a gente sabia que ele era um piloto muito promissor, né? É, vamos lá, a gente não pode adjetivar promissor. Cara, todo mundo que entra na F1 é promissor. Todo mundo que entra na F1 por mérito, não por dinheiro. Ah, Ponto. Cuidado, escute por mérito, não ok. por dinheiro. É promissor. Uhum. E você tem pilotos que entram na Fórmula 1 que não são promissores e arrebentam. Tem algum Cara, que você lembra assim de cabeça? que não foi promissor e que arrebentou? É. Schumacher. Uhum. Schumacher é um. Ele fez o beabá na categoria de base. Ele não foi um meteoro na base. Mas quando ele bateu na Fórmula 1, cara, vestiu o negócio e o cara arrebentou. Eu me lembro de Agora, algumas corridas dele na Benetton, né? Não sei se a estreia agora foi ali. vou te dar um exemplo de um cara que veio da base, que veio arrebentando e não vingou, foi o Pisonia. É, esse é verdade. Agora, você tem os meio termo. Por exemplo, o cara que arrebentou em categoria de base foi mais ou menos na Fórmula 1, o Massa. Que eu acho Massa bom pra caramba, mas não foi um gênio, longe disso. Rápido pra caramba, competitivo, tudo, mas ele não foi um gênio, mas ele arrebentou tudo na base. Tanto que saía na Auto Sprint italiana, Il Nuovo Senna. Tinha capa de revista escrito isso. E aí a gente vem falar de Ferrari com relação ao Leclerc. Leclerc é a mesma coisa. Ele veio, rebentou em categoria de base, ele se apresentou bem na Alfa, mas vamos lá, cuidado. Ele não ganhou corrida na Alfa. Não. Ele não pontuou com a Alfa. Malemar, ele beliscou ali um pontinho, Malemar, alguma coisa do tipo. Mas ele se destacou na Alfa. E aí, foi isso que proporcionou para ele a entrada numa equipe grande como a Ferrari. Fora também que teve aquele acidente do Jules Do Bianchi Jules também. Bianchi, isso. Aí, esse é outra coisa. Porque, na verdade, quem era para estar na Ferrari era o Jules Bianchi, é tio dele, inclusive. Não sei se você sabe. Não, não sabia não. Tio dele. E existia uma promessa, que eu não lembro quem era o presidente da Ferrari na época, que estava prometido que o Jules Bianchi seria. Minha memória é leitura. Se eu tiver errado, me corrijam aqui, tá?
que seria o Rubens Bianchi, o próximo piloto da Ferrari. Já estava quase basicamente tudo certo já. Estava tudo definido. Na época, um pouco antes do Arriva Bene, alguma coisa assim. Tá? E aí aconteceu aquela tragédia com o Bianchi e tal. E aí, vamos lá. Não, tem o Leclerc, não, vamos botar o Leclerc, e meio que foi uma promessa. Eu não lembro que foi o cara que morreu da Ferrari, eu não vou lembrar de cabeça agora. E aí resolveram honrar o que o cara disse e trouxeram o Leclerc para a Ferrari. Cara, o Leclerc começou na Ferrari, ele fez como qualquer piloto iniciante faz, cara. Errou pra caramba, rápido, mas errou pra caramba. Teve o problema da pressão psicológica, teve uma série de situações ali, e ele veio melhorando ao longo dos anos. Hoje, 2025. Se você fala que o Leclerc é um piloto postulante ao título, ele não é um postulante ao título no primeiro ano dele de Ferrari. Não. Ele levou tempo para maturar isso. Como a maioria esmagadora dos pilotos hoje da Fórmula 1 são. E é legal que essa turminha, né? A gente já estava acompanhando alguns anos atrás, então você vê algumas fotos. É muito legal, você vê algumas fotos ali de Charles Leclerc. Aí tem Max Verstappen, porra. Max Verstappen. Aí você tem George Russell, que também é dessa turminha aí dos três. Eles competiam ali no kart e tal. Aí depois Fórmula Renault e foi subindo para as outras categorias de base. Eu queria saber também o que a Ferrari pode fazer de interessante, né, no desenvolvimento aí ou alguma outra coisa para deixar tanto o Charles Leclerc como o Lewis Hamilton, que agora chegou, né, novo companheiro de equipe aí do Leclerc. E esse ano aqui, por enquanto, temos 5 corridas. Aproveitando também esse final de semana agora tem o GP de Miami, né? Vai ser uma corrida interessante. E tem toda ali um pouquinho de glamour, porque tá ali nos Estados Unidos e tal. O americano sabe fazer as coisas, né? Muito bem. E então, assim, para esse ano, provavelmente, eu acho que a Ferrari já deu uma descartada, né, Rocinho? Sim e não, né? Sim e não. Foram quantas corridas? 5 até agora? 5. Vamos lá. Vamos dizer que a Ferrari engata 3 na frente. Uma hipótese. E aí você diz que hoje eles largaram o desenvolvimento, eles engatam 3. Cara, os caras vão entrar de cabeça na piscina, entendeu? É cedo ainda. Faz eu igual acho. Mônaco, né? Que o Leclerc venceu e pulou lá dentro da... Eu acho que é cedo ainda para jogar a toalha. Estou falando de equipe lá na frente. Né? Sim. Falando de uma Red Bull, de uma Ferrari, de uma Mercedes. Pô, lá a McLaren está em velocidade cruzeiro ali, tá? Nem um pouco preocupado. Mas esses 3 aí, cara, eles têm ainda aquele tchan. Vai que, né? Vai que cola. Então, eu acho que é cedo ainda para a gente falar que o pessoal vai desistir. Eu acho que, assim, da equipe de ponta, pelo menos dos 4 primeiros, os 5 primeiros, só vão desistir de desenvolvimento lá para o meio da temporada.